já vivi e conheço quem teve relacionamentos não monogâmicos. Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Decorrente de um vídeo que eu fiz sobre relacionamento aberto, eu recebi um comentário no meu Instagram falando o seguinte. Eu vou ler aqui pra vocês o comentário. Acho muito pertinente o tema. Entendo como forma de relacionamento possível e me identifico muito, mas infelizmente a maioria dos casos que ainda vejo é mais uma forma de beneficiar o homem. Eu já vivi e conheço quem teve relacionamentos não monogâmicos. Ou, pelo menos, essa era a intenção inicial, onde no final só o homem podia tudo e impunha uma série de restrições às mulheres, ou à mulher envolvida. Triste. Então eu vou fazer aqui uma resposta a esse comentário, e eu achei que cabia fazer um vídeo sobre isso, porque isso é realmente uma verdade. Isso é uma verdade que realmente acontece muitas vezes num casamento, num relacionamento heteroafetivo. Eu falo aqui muito direcionado ao público heteroafetivo, porque é a experiência que eu tenho mais proximidade. E é isso, vamos jogar com a realidade. Homens também são bem-vindos aqui nesse vídeo, nesse canal. Eu quero deixar isso bem claro. Não é um canal somente para mulheres, apesar da gente falar muito assunto que fala sobre mulheres, que fala sobre o ponto de vista e o posicionamento de mulheres. É muito, muito importante que os homens estejam aqui nesse canal também, porque é um canal de educação, gente, de educação sexual. Então vamos lá. Relacionamento aberto devem ter regras que ambos possam desfrutar dessas regras e desses acordos. E para isso acontecer, a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo que é patriarcal e machista, que tem como normal a heteronormatividade, o relacionamento monogâmico. A orientação que a gente tem nossa sociedade, ela é heteronormativa e ela é machista. Então a gente tem que entender que o relacionamento aberto, como o relacionamento monogâmico, ele vai se dar dentro dessa estrutura, tá? A gente quer isso? Não! A gente não quer isso. A gente quer o quê? A gente quer uma sociedade mais igualitária, a gente quer um monte de coisa. Então, a gente precisa que a mulher, ela entenda, ela saiba, ela realmente, de verdade, converse com ela mesma e ela tenta entender se esse é um desejo que ela tem. Se essa mulher realmente está desejando ter um relacionamento aberto. Ou se ela está aceitando a proposta que um homem lhe fez de ter uma relação aberta, que pode ter começado fechada e depois se transformou para uma relação aberta a partir do desejo do homem, e não necessariamente a mulher concordava com aquilo e acabou aceitando, ou a mulher entrou numa relação aberta mesmo sem querer, tá bom? Então essa coisa é muito importante, essa avaliação que a mulher faz de si mesma é muito importante. Eu quero mesmo uma relação aberta, acredito numa relação aberta, faz sentido pra mim uma relação aberta e por isso vou ter uma relação aberta, conquistar uma relação aberta, aprender sobre, me esforçar para conseguir mudar os meus modos de funcionamento, ou estou entrando numa relação aberta porque o meu parceiro quer, ou estou entrando numa relação aberta porque eu conheci o gatinho e o gatinho quer ter uma relação aberta e eu quero ter uma relação com ele, então eu vou ter uma relação aberta. Você vai ter que entender se esse é um desejo seu. Se depois que você avaliou isso, você entendeu que você quer, deseja, está disposta, acredita numa relação nos moldes de relação não monogâmica, de relacionamento aberto, você tem que saber que você tem que participar ativamente da construção dos acordos e das regras que vão ser estabelecidas nessa relação. Não é o homem que faz as regras e a mulher segue. Não é. Porque homens, por favor, prestem muita atenção. O objetivo de se ter uma relação aberta é justamente quebrar o padrão da relação monogâmica, no qual muitas vezes os homens estão permitidos a fazer um monte de coisa enquanto as mulheres não são permitidas a fazerem nada. O que é um monte de coisa e o que é nada? Um monte de coisa é o que a gente já sabe. Dentro das relações monogâmicas, os homens sempre tiveram espaço para ficar com outras mulheres, tanto se relacionar sexualmente quanto afetivamente, criarem famílias extraconjugais, enquanto as mulheres fazendo isso sempre foram muito julgadas, sempre foram proibidas, sempre foram julgadas como... Vocês sabem, eu não posso falar esses nomes aqui no YouTube. Então a ideia
de ter uma relação aberta, homens prestem muito atenção, e mulheres também, que ambos vão participar ativamente da confabulação dessas regras e acordos que são extremamente importantes para o desenvolvimento dessa relação. E essas regras e esses acordos funcionam como? De forma igualitária, certo? Então é uma quebra total dessa lógica da monogamia, de que os homens podem fazer o que eles quiserem e as mulheres não. E para que essa relação dê certo, vai ter que ser feito um esforço mútuo, né, dos dois lados. Porque para os dois lidarem com acordos novos, formatos novos e lidarem com sentimentos que envolvem uma relação, como ciúme, insegurança, questão da autoestima e etc., os dois precisam ter bastante paciência e bastante diálogo. Gente, o diálogo, ele deveria ser endeusado, considerado um santo, um deus no altar do relacionamento aberto. Na verdade, eu já falei isso, vou falar de novo, em qualquer relação. Na nossa sociedade hoje, a gente está com uma extrema dificuldade de estabelecer diálogo. A instituição diálogo está falida. Isso muito por conta da nossa educação precária. Então a gente precisa muito se esforçar para conseguir entender que o diálogo é importante, para conseguir ter diálogo, para conseguir escutar. Porque uma coisa é você estabelecer regras e acordos na teoria. Outra coisa é quando começa a prática, tá? Então, quando começa a prática, pode ser que aquelas regras e aqueles acordos não sejam adequados para vocês. E o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que conversar de novo, dialogar, se entender, ser verdadeiro, falar das suas coisas, das suas aflições, dos seus medos, das suas inseguranças, das suas expectativas, do que você espera do outro, do quanto de amor você pode dar, do quanto de amor você não pode dar, do quanto de presença você pode dar ou não. Então, aprender a ter flexibilidade, paciência e diálogo fazem parte dessa construção. Então, vamos entender aqui que não adianta você ficar pensando no seu próprio umbiguinho e o homem, por exemplo, pegar, estamos numa relação aberta, achar que não tem compromisso com ninguém, fazer o que quiser, despirocar por aí, enquanto a mulher tá respeitando as regras, porque senão a gente tá numa relação hipócrita, mentirosa ainda. E daí, quando a mulher pega e sai e fica com outra pessoa e de repente o cara fica sabendo, ou de repente a mulher conta, depende das regras que vocês têm, né? Enfim, mas aí o cara fica sabendo e restringe a mulher, bom, você não pode fazer isso, ou não fala dessa forma, mas age de várias formas que nas entrelinhas diz pra mulher que ela não pode fazer aquilo, e a mulher acaba não fazendo porque não quer chatear o boy, sei lá. Não adianta fazer drama, não adianta fazer doce, não adianta. Tem que ter conversa, tem que ter respeito, tem que ter escuta. E o que acontece muito é que geralmente uma mulher, infelizmente, acaba tendo que ser a professora do cara, tem que explicar na lousa, desenhando, que não adianta o cara se achar mais poderoso, ele não tem mais poder dentro dessa relação do que a mulher. Esquece isso, numa relação aberta, vocês dois constroem as regras igualitariamente. Então acho que tem duas coisas aqui que a mulher pode fazer quando ela quer começar uma relação aberta. Se você ainda não tem uma relação, mas está convencida de que quer ter uma relação aberta, o próximo boy que você conhecer, ou os próximos boys que você conhecer, você vai selecionar antes de começar a namorar com qualquer um, a partir desses critérios. Você tem que conversar com o cara sobre isso, você tem que tentar entender o que ele pensa sobre isso, você tem que saber se o que ele pensa sobre isso te contempla. E claro, na teoria é uma coisa, a pessoa pode falar um monte de coisa e depois na prática é outra, mas enfim, faz parte da construção, as regras mudam, as pessoas mudam, normal. E aí você vai avaliar se faz sentido você ficar com esse boy ou não, porque se não fizer, tchau e benção. Agora, se você tá já numa relação que é fechada e se tornou aberta e o cara tá fazendo isso, tá querendo achar que é mais poderoso que você, que tem mais direitos que você porque ele é homem e é os privilégios, né? Os privilégios do homem na nossa sociedade. Você vai ter que conseguir se posicionar dentro dessa relação pra falar que você tá ali construindo aquela relação porque você acredita que vocês têm uma relação com base igualitária na qual os dois podem
fazer o que bem entende de acordo com suas regras e acordos e que não tem alguém ali que vai ser privilegiado. Então é isso, galera. A gente pensando numa relação aberta, a gente tá desconstruindo aqui um monte de outras coisas que tem a ver com crenças em relação aos relacionamentos e casamentos, aquelas crenças do amor eterno, aquelas crenças da privatização, né, da pessoa, como se você pega da monogamia, a pessoa é minha, né? Então a gente tá quebrando essa lógica. Para isso, você vai ter que estar aberto para pensar diferente também. Então não adianta você, me decepcionei porque o cara queria, né, tipo, o relacionamento é só aberto para ele e para mim não. Não se decepcione, porque a errada não é você e nem o formato da relação, mas sim esse cara que não está preparado para ver o mundo dessa forma. E aí cabe a você querer ajudar, né, ser a professorinha, ou não, ou você querer pegar o cara pronto e aí você vai ter que avaliar, você vai ter que ter critérios para avaliar se essa pessoa tem capacidade de ter relação aberta ou não. Vai dar trabalho? Vai, porque a gente não está preparado para esse tipo de relação, né? A gente não conhece, a gente demanda esforço. Mas se você quer, se você se identifica com esse tipo de relação, se você acredita nesse tipo de relação, você tem que tentar e você tem que entender essas coisas. E mais, você tem que saber falar sobre isso. Então, assim, vale a pena dar uma estudadinha, vale a pena ler sobre o assunto. No geral, a gente estava acostumado nisso, né? Sair se relacionando por aí de uma forma muito automática, né? De acordo com aquelas coisas que a gente já sabe como é. Então é isso. Eu queria que você me falasse aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre relacionamento aberto. Conta aqui pra mim o que você gostaria de saber mais sobre esse tema. É isso, gente. Bora se inscrever aqui no canal, dar like, compartilhar os vídeos. Até o próximo.